Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mamães, papais e todos os curiosos de plantão. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, sempre de segunda a quarta, 7h45, estarei por aqui. Bom dia, flor do dia! Bom dia, Gabi! Bom dia, quem mais tá aqui? Ludmila! Bom dia, deixa eu ver aqui, B, Kinaz, bom dia, Rai Guerra Nunes, Bela, Pamela, Bruna, Isabel, Renata, Márcia, sejam todos bem-vindas, todas bem-vindas e bem-vindos. Mais um dos nossos conteúdos sobre a dama, seu amado e seu senhor. Que tá lindo, gente. Chegamos na metade do livro. Hoje encerramos o 6º capítulo, amanhã a gente inicia o capítulo 7 e estamos rumo aí ao final do livro, de muito aprendizado, de muito crescimento, né? Principalmente como mulher aí no nosso desenvolvimento pessoal, certo? Para mim é sempre bom estar aqui com vocês, é gostoso. Eu também sinto falta de quinta e sexta-feira, de não estar aqui, mas é um momento que eu dedico para outras coisas na minha manhã, para poder fazer outras coisas, mas quero que vocês saibam que para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz de saber que muitas vidas estão sendo transformadas só de escutar as conexões da manhã todos os dias, né? Antigamente era de segunda a sexta, agora esse ano de segunda, terça e quarta. E que alegria, né? Que alegria saber que esses conteúdos têm alcançado lares tão profundos, corações tão profundos aí da vida de vocês, tá bom? Vamos lá? Sem mais delongas, pra gente não demorar muito? Meu cafezinho delícia que eu ganhei da mamãe Aline, que já deve aparecer aí se ela já não tá aí. Me deu de presente um café saboroso, muito obrigada. Uma delícia, e ele faz parte das nossas conexões da manhã. Todas as manhãs aqui, um cafezinho delicioso para saborear, tá bom? Porque, gente, eu tomo café sem açúcar. Então, o gosto do café para mim é muito importante. O grão do café, porque sem açúcar você consegue sentir todo o paladar mesmo, todo o gostinho natural mesmo do café. Então, quanto melhor, quanto de mais qualidade esse café, mais gostoso fica. Quanto de menos qualidade, fica mais difícil tomar ele sem açúcar, tá bom? Então, fica a dica aí para quem quer tomar café sem açúcar, escolha um de qualidade. Comece por ele, faça mais fraquinho, coloque aí uma canelinha em cima para ir tirando a necessidade do açúcar até você conseguir tomar ele puro, sem açúcar, sem nada, tá bom? Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas armadilhas que a mulher entra, tá? Ontem a gente falou sobre o jardim, né? Que nós temos um jardim particular e a gente deve cuidar disso. E hoje nós vamos falar das armadilhas, né? Que nós temos um inimigo, ele fala. O livro, ele fala sobre a relação da mulher com ela mesma, da mulher com Deus e da mulher com o marido, certo? Então, é um livro cristão. E ele fala que a mulher tem um inimigo, que é o Satanás, né? E ele fala que a gente precisa tomar cuidado e se vigiar em relação a isso, para que a gente não caia nessas armadilhas e prejudique o nosso jardim interior, que na minha linguagem é a nossa criança interior, é o nosso eu interior, é a nossa vontade lá dentro, lá mais íntima, que muitas vezes a gente não conhece. E esse jardim vai sendo prejudicado ao longo da vida. E ele diz que depois de adulto a gente precisa tomar cuidado com as armadilhas que a gente pode entrar se a gente não se conhecer. Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante. O conhecimento liberta. E ele fala que a gente precisa se conhecer pra gente não acabar caindo nessas armadilhas, tá bom? E hoje eu vou começar a ler pra vocês então a página 89, para quem quiser acompanhar, desse livro aqui, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, página 89. E ele fala assim, ó: a mulher é algo precioso, toda grandeza nasce por meio dela. É a mãe das nações, o útero da criatividade, o jardim da vida. O seu grande valor, no entanto, faz dela exatamente o alvo predileto do maligno. A dama tem um inimigo, o próprio Satanás.
Ele sabe que quando homem e mulher se unem, geram filhos, por isso seu objetivo é mantê-los separados. Então o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, e hoje o que ele mais tem atingido são as famílias, principalmente na época da pandemia que a gente está vivendo, onde as famílias estão ficando mais unidas. E aí ele tem trabalhado arduamente para destruir esses lares, porque o objetivo dele é esse, separar as famílias, né? Principalmente homem e mulher, para que não gerem filhos, que é o plano de Deus para nossa vida. Sua estratégia contra as mulheres tem sido sempre o engano. Ele empregou essa tática com Eva no jardim do Éden e nunca mudou o seu método. Então ele está dizendo que nós mulheres, nós precisamos tomar cuidado, ter sabedoria, se vigiar, porque nós somos facilmente enganadas pelo maligno, né? Pelo inimigo. E se a gente não tomar cuidado com isso, não se entender, não entender essas armadilhas, a gente acaba caindo nelas e nem percebe. A nossa vida vai virando um caos e a gente nem se dá conta disso, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não esqueçam de clicar no coraçãozinho, por favor, que a minha bolinha vai aparecer para outras pessoas. Não esqueçam de clicar nesse aviãozinho e encaminhar para algumas pessoas agora, nesse momento que nós vamos entrar no estudo dos tópicos sobre essas armadilhas. Envie para alguma mulher que você conheça que possa estar passando por algum problema, que essa palavra pode ser útil para ela hoje. Tá certo, gente? Me ajudem, porque assim o Instagram entende que esse conteúdo é bom e dissemina isso para mais pessoas. Se vocês não clicam aqui, se vocês não encaminham, se vocês não comentam durante a live, o engajamento diminui, porque o Instagram ele precisa entender que vocês estão interagindo, que vocês gostam, para ele perceber que esse conteúdo é válido para outras pessoas também. Então não guarde só para você, me ajuda, tá bom? E vamos lá, tópico número 1. Ele apelou para a necessidade de comunicação da mulher. Então aqui ele está dizendo aquilo que a gente ouve muito, né? Que mulher fala e fala e fala. E tem gente que nem gosta desse tipo de brincadeira das mulheres, aquele tipo de piada que faz que mulher vai junto no banheiro para bater papo, não é? E é verdade, gente. Nós temos uma facilidade na comunicação dada por Deus. Nós temos uma facilidade que, se a gente souber usar, nós podemos alcançar lugares, pessoas e coisas inimagináveis para o homem, porque esse dom da comunicação é da mulher. A mulher, ela gosta, ela tem prazer em se comunicar, em falar, em conhecer, em contribuir, certo? Mas se a gente não entender essa necessidade, não se conhecer, isso pode ser uma armadilha pra gente. Então ele fala, ele apelou, o diabo, né, o inimigo, ele apelou para a necessidade de comunicação da mulher. Então ele fala aqui em Gênesis que a serpente foi lá e convenceu a Eva a comer do fruto proibido, né? A Eva poderia ter comido de todos os outros frutos ali do jardim, mas ele, na conversa doce, foi ali manipulando a Eva, e a Eva se permitiu ser manipulada e caiu na tentação e comeu o que não deveria. Então Satanás começou a conversar com Eva e a atraiu com suas palavras. As mentiras encobertas por expressões amáveis a seduziram. Essa continua sendo hoje a sua tática. Qual tática, Gabi? Quando um homem mulherengo lhe dirá que qualquer homem mulherengo lhe dirá que o seu anzol está na sua conversa. Sabe quando a gente fala homem bom de lábia? Pega a mulher na lábia? Então, ele atrai as mulheres por meio de palavras. Qualquer pastor lhe dirá que a coisa mais difícil do ministério é manter as mulheres em silêncio. Qualquer marido afirmará que sempre que acontece algum problema na família, a primeira coisa que a mulher quer é discuti-lo. Satanás aproveitou-se dessa vontade de se comunicar para iludir Eva. Então a nossa comunicação não é algo negativo. O que torna negativa a nossa comunicação é quando a gente não tem controle sobre ela, não se conhece, não sabe que isso é bom e não usa isso para o nosso empoderamento, não usa isso para o nosso crescimento. Porque ter um dom para falar é diferente de saber usar esse dom para se comunicar, tá? Então a gente precisa entender a diferença disso para poder canalizar para o que é bom. Por exemplo, uma criança ativa, que corre, que pula, que é cheia de energia, sagaz, é bom. Mas se eu não canalizar essa energia, ela pode se tornar uma criança inconveniente, destruidora, que acaba quebrando tudo, estragando todas as coisas, bagunceira, certo?
Por quê? Porque ela tem essa energia nata, boa e potente dentro dela. Mas se a gente não ensinar ela a usar aquilo, colocar ela num esporte, desenvolver um tipo de arte nela, seja dança ou ginástica rítmica ou qualquer outra coisa com essa criança, ela pode usar essa energia para algo negativo. E esse potencial dela pode prejudicá-la ao invés de fazê-la crescer. Estão entendendo? É a mesma coisa com a gente. Nós temos o poder da comunicação, a gente se comunica, a gente fala, e é verdade, põe duas mulheres juntas, sempre tem assunto, a gente sempre vai conversar, a gente sempre vai arranjar, põe dois homens juntos. É pouco, às vezes fica um silêncio, não é verdade? Eu vejo até quando meu marido tá mandando mensagem para os amigos dele, né, no WhatsApp, para combinar alguma coisa. É sempre muito superficial. E aí, beleza? Beleza. Falou, rapidinho, desliga. Daí eu falo, gente, mas é assim que vocês conversam? Daí ele falou, e por que não? Falei o que eu precisava falar. Acontece aí com vocês também? Não é? Agora a mulher não, a gente fala, ô amiga, tudo bem? E aí, como que você tá? Então, vamos fazer assim, assim. Por quê? Tá em nós, isso é dado por Deus, isso é bom, gente. Embora muitas pessoas hoje em dia tirem sarro disso, isso é bom. Mas precisamos usar para o que é correto, que vai nos fazer crescer, certo? Tem mensagem aqui, engenhosa mãe. É verdade, precisamos procurar o caminho do meio. O que mais que ela colocou aqui? Isso acontece no trabalho, quando alguém é muito proativo, invadindo o trabalho do outro. Isso, então a gente precisa tomar o cuidado para a gente não se perder com esse talento que a gente tem, tá? E ele continua assim. Ele continua, né, o inimigo, empregando isso até hoje. É o mulherengo enredando a mulher num relacionamento abusivo, é a falsa amiga levando-a pela estrada da tentação, é o manipulador usando palavras rudes e críticas cruéis para fazer com que a mulher se sinta desvalorizada. As palavras são uma ferramenta poderosa para o mal. Mulheres, cuidado! Então ele fala, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente escuta, tá? Porque como a comunicação é uma necessidade, é algo intrínseco na mulher, a gente também pode se perder facilmente em ouvir a comunicação dos outros. A gente acaba sendo levada se a gente não souber quem a gente é, se a gente não conhecer que a palavra ela tem muito poder. A gente não falou sobre isso ontem, semana passada também, do poder da palavra. Ela tem o poder de fazer alguém crescer, mas tem o poder de fazer alguém ser destruído. Então, nós, como gostamos de ouvir, de parar para escutar, a gente precisa decidir o que vamos escutar. O que é que a gente vai permitir que seja plantado no nosso jardim através da comunicação. Quantas vezes, e isso a gente falou lá atrás nas primeiras lives, homens, né, maridos que vêm com palavras rudes, querendo ferir o emocional dessa mulher, e a gente permite, porque a gente não estabelece uma linha, né, de respeito. Opa, parou até aqui, eu não ouço mais, certo? Gente, eu no meu processo de evolução, algumas pessoas dentro da minha família me faziam mal, né? Falavam coisas que eu não gostava de ouvir. Muitas vezes eu ouvia, interiorizava aquilo e somatizava no meu filho, porque o meu filho pequenininho acabava tendo dor de ouvido. Você nunca ouviu falar? Se você for estudar biossíntese, a questão do corpo, das células, a criança pequenininha com dor de ouvido, dor de garganta, muito provavelmente ela suga do pai e da mãe tudo aquilo que a gente está suportando. Então eu não aguento mais ouvir calada, e aí meu filho somatiza e vem a dor de ouvido. Lembra você, do seu filho pequenininho, ou que você está passando por isso agora. O teu filho teve dor de ouvido e ele é bebê, menos de 1 ano, ou 1 aninho que seja, até 2 isso é comum, tá? Só a criança somatizar e refletir isso no corpo. Lembra do que você estava vivendo naquele momento. A pressão, seja com o marido, seja com sogra, seja com mãe, seja no trabalho, que você estava tendo que suportar, tendo que escutar e não poder falar e ter que ficar calada, né? Ou aquele nó na garganta que você tá de não conseguir falar o que queria falar. Isso reflete na criança. Vem infecção de ouvido ou infecção de garganta. E, gente, por quê? Porque temos simbiose com as crianças, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente permite que entre na gente e que a gente não fale, porque a gente acha que vai dar briga, mas a gente não digeriu aquilo.
porque as crianças somatizam, o nosso corpo somatiza e a gente vai prejudicando o nosso interior, tá? Então, sim, mulheres, nós podemos falar, a gente sabe se comunicar, a gente fala bem, a gente gosta, a gente tem esse talento, mas devemos usar isso do jeito certo. Cuidado com as palavras proferidas, cuidado com as palavras que vocês escutam e que vocês permitem que entrem na vida de vocês. Cuidado com o que vocês assistem na televisão, porque vocês estão vendo e ouvindo. Cuidado com o que vocês escutam de música, porque vocês também estão ouvindo. E tudo isso vai nutrindo o seu interior. Por isso que a gente precisa cuidar do que a gente vê e do que a gente ouve. Você quer cuidar do seu casamento? Para de ouvir música de sofrência. Para de ouvir música que o marido saiu de casa, que eu não preciso de você e que eu sou independente. Você quer melhorar seu casamento? Para de ouvir essas músicas que falam que o sofrimento, que eu tenho que sofrer pelo casamento, que o casamento é assim mesmo, que o homem não presta. Para! Não tem um monte de música sertaneja que fala isso, gente? Um monte, só de sofrência. Mas você quer melhorar o seu casamento. Só que você está sendo nutrido por coisas externas que não vão contribuir para isso, tá? Porque tudo que você ouve está entrando em você. Tudo, gente. Tudo. Como que a gente medita? Não medita ouvindo? Por que você fecha os olhos e vai ouvindo aquilo? Porque aquela meditação está entrando em você através dos seus ouvidos, certo? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com o que vê e com o que ouve, certo? Pra gente não se contaminar. Você ri, né? A Aline tá rindo, mas é verdade, gente, é verdade. É que eu nem lembro agora alguma música pra eu falar. Se vocês lembrarem, coloca aí. Mas eu não lembro, mas tem muita música de sofrência que a gente tá querendo crescer, ter um casamento melhor e só fico me alimentando de coisa negativa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não fiz. Só Deus, a Lucélia disse, só Deus na sua infinita graça para nos ajudar no domínio próprio. Exatamente, por isso que a gente precisa buscar em oração. E ele fala que a mulher, como tem o dom da comunicação, a oração da mulher ela é fervorosa. A oração da mulher ela é potente. Então, mulheres, ele fala, né? Usem isso. A mulher é um arsenal de oração e um míssil de fé. É poderosa quando o seu dom se dirige contra o verdadeiro alvo, o verdadeiro inimigo. Então, devemos usar a nossa comunicação para orar, para buscar a Deus, para falar com Ele, para profetizar na vida dos nossos filhos, do nosso marido, profetizar coisas boas, certo? Porque nós temos esse dom. Pega uma mulher que ora, é poderosa a oração dela, porque Deus deu isso pra gente, tá bom? Andressa disse, exatamente, Gabi, temos que cuidar do que ouvimos, comemos, tudo influencia, é isso aí. E a segunda armadilha que a gente deve se cuidar ele apelou para a necessidade da mulher de contribuir. E em Gênesis ele fala assim, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, Gênesis 3:6. Quando Eva deu o fruto a Adão, ela não pretendia fazer-lhe mal, estava apenas seguindo o seu instinto, sua tendência natural de dar e compartilhar. Os instintos maternais da mulher muitas vezes a levam ao papel de doadora. Ela dá amor ao companheiro, vida ao filho, leite aquecido aos filhos pequenos e assim por diante. É, porém, essencial que toda mulher, não importa quão independente e competente seja, permita que o homem da sua vida seja responsável pelo bem-estar da unidade familiar. Sempre que a mulher assume a responsabilidade de sustentar o homem, ela inverte a ordem divina e a unidade familiar entra em colapso. Gente, esse assunto ele é muito polêmico, tá? Muito polêmico, porque nós vivemos uma geração hoje, né, onde as mulheres estão tendo esse empoderamento, trabalhando, saindo de casa, e aí se a gente não entender o que ele está querendo dizer aqui, pode vir aquela interpretação equivocada de que mulher não pode crescer, não pode trabalhar, não pode prosperar, não pode ganhar dinheiro. E não é isso que ele está dizendo, tá? Eu concordo plenamente com o que ele está falando. Pode vir em qualquer família que você conheça, onde os papéis são invertidos, onde a mulher trabalha e o homem não trabalha, ou a mulher trabalha e ganha mais que o homem, nós temos casamentos que não são tão saudáveis. Nós temos lares mais prejudicados, seja o reflexo disso entre o homem e a mulher, ou seja o reflexo disso nos filhos. Então a gente precisa tomar cuidado para não inverter os papéis. Ah, Gabi, mas eu tenho isso, eu conheço fulana que ela trabalha e o marido não trabalha e eles são felizes.
Vá ver a vida emocional dos dois. A mulher pode ser que seja feliz, entre aspas, né? Porque se a gente procurar, a gente acha ali a ferida, mas o homem muito provavelmente seja frustrado. O homem muito provavelmente tenha depressão, tenha crises de ansiedade, muito provavelmente está em remédios ou está em terapia, porque o homem se sente improdutivo, inútil, tá? E não tem como um casamento ser bem sucedido quando a mulher inverte esse papel e assume esse papel. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa armadilha. Sim, podemos trabalhar e devemos se a gente quer, tá? Sim, podemos ganhar dinheiro e devemos se a gente tem o talento, se a gente é bom no que faz. Não tô dizendo isso, não é para a mulher não ganhar dinheiro, não trabalhar, não crescer, não ter cargos importantes dentro de uma empresa. Nós temos competência para isso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, se vigiar, para não sairmos da autoridade de Deus, da autoridade do nosso marido. E não ocupar esse lugar dentro da família, tirando dele o que é dado por Deus. Porque se você é cristã, se você acredita nisso, Deus deu isso para o homem e deu outros recursos para a mulher. Se a gente troca, inverte esses papéis, a gente abre brechas no nosso casamento e isso começa a afetar. E aí ele fala assim, ó, toda vez que a mulher se torna a principal fonte de sustento, isso arrasta a autoestima, isso arrasa a autoestima masculina. Não importa quem ganhe mais, o importante é que ele assuma a principal responsabilidade de ser o provedor. Então, olha só, não importa quem ganhe mais. O importante é que o homem assuma a principal responsabilidade de ser o provedor. Ou seja, é ele quem tem que ter a responsabilidade das rédeas da casa. Não importa que você ganhe mais, ele tem que bancar a conta da casa. Ele tem que perceber que a casa se mantém porque ele trabalha duro, porque vem dele o sustento. Entende? Porque ele provê. Se a mulher ocupa esse espaço, a gente vai ter problema no casamento, a gente vai ter problema no relacionamento. E muitas vezes isso acaba em divórcio ou acaba em ambos doentes e a criança acaba refletindo tudo isso, tá bom? Quando não é permitido que o homem sustente a família, ele tende a se tornar confuso, culpado, frustrado e zangado. O casamento, sem dúvida, sofrerá. Todo mundo acaba sofrendo, certo? Então, mulheres, não ocupem o espaço dos seus maridos. Deixem que eles façam. Ah, mas meu marido é devagar, quase parando. Quanto mais você fizer no lugar dele, mais devagar, quase parando, ele vai continuar sendo. Porque tá desmotivado, tá zangado, tá frustrado, tá se sentindo um lixo. Não ocupe esse espaço. Você não vai estar ajudando sua família, você vai estar piorando a sua família. Saia de cena, né? O espírito do homem morre quando ele não pode cuidar da família. Ele se sente inútil, desmotivado e derrotado. Se você não permite que ele a sustente, por que ele deveria tentar? Por que não ficar sentado sem fazer nada? Tem muitas mulheres que crescem com a crença, né? Eu não vou depender de homem nunca na minha vida. E aí acaba sendo, né, sempre superior a ele, não permitindo ser cuidada por ele. E isso prejudica o casamento. Deixe, por favor, que ele cuide de você, que cuide dos problemas, que ensine seu filho a cuidar da sua família. Isso não só abençoará seu marido, como também o ajudará a ser saudável e completo. As mulheres possuem a habilidade única de apossar-se de uma visão e fazê-la acontecer. Dizem que por trás de todo grande homem há uma grande mulher, e isso é verdade. É preciso uma mulher para ajudar o homem a alcançar o seu objetivo. Ela pode intervir numa empresa, num ministério ou na família e prestar ajuda para os que objetivos sejam alcançados. Renata colocou, o problema não é receber mais ou menos, o problema é com filhos, pois um vai ter que cuidar dos filhos. O financiamento do casal é como uma sociedade, o dinheiro não é dividido dinheiro não é dividido, é de todos da casa. Renata, eu concordo com isso, mas muitas famílias hoje separam os recursos financeiros, né? Tem casal que eu tenho o meu dinheiro, meu marido tem o dinheiro dele. Eu pago algumas contas, meu marido paga outras contas e é dividido. Eu, como cristã, agora não tô falando como profissional, tá? Eu, como cristã, não acredito nessa visão. Eu acho que se a gente casa e a gente se torna um só, tudo passa a ser nosso. Então, é a nossa conta, é o nosso dinheiro. Então, se eu precisar usar esse dinheiro, eu vou usar. Se o meu marido
pegar do meu cartão, pegar do cartão dele, não importa, é tudo um só. Mas eu posso ter minha poupancinha, eu posso ter meus recursos ali para cuidar das minhas coisas íntimas de mulher, e ele pode ter o dele. Então não é disso que eu tô falando, né? De ser unificado para tudo, mas para as coisas mais importantes, que é o sustento da casa, do filho, precisa ser unificado. Mas essa é a minha visão enquanto cristã, pelo que eu conheço da Bíblia, pelo que Deus já tocou no meu coração. Mas eu tenho muitos amigos e amigas que não pensam assim, que eles dividem o dinheiro, muitos pais e mães que me procuram também, que dividem entre mulher e homem, cada um paga suas contas e segue a vida. Quando a gente faz isso e aparentemente está tudo bem, espiritualmente não está tudo bem. Mas daí é uma questão de fé, né? A gente vai só para uma questão de fé, não tem questão de ciência envolvido nisso. Eu acredito que a gente acaba abrindo uma brecha e o inimigo entra, porque a gente não se torna um só quando a gente divide isso. A gente se torna individualista, egoísta, e aí isso prejudica o nosso senso familiar, e aí as consequências vão vir num casamento, na educação dos filhos, vem. Por isso que a gente precisa estar dentro da palavra de Deus, guiados por isso, fazendo, seguindo esses princípios, esses valores. Mas já é um assunto muito íntimo da fé de cada um. Mas se fez sentido isso que eu tô falando e te aguçou um pouquinho a curiosidade, ou te irritou ouvir isso, não descarte, vá procurar. Peça para o Espírito Santo revelação, porque ele traz. Vá buscar entendimento sobre isso. E depois decida sair se nada fizer sentido, porque eu duvido que não vai fazer. Tá bom, gente? Então, mulheres, nós temos a questão da doação, a gente precisa tomar cuidado, ele apelou para a necessidade da mulher de contribuir. Então, cuidado com isso, como a gente tem essa necessidade, a gente é potente, a gente é capaz, quando a gente faz acontecer, a gente pode ser melhor que os nossos maridos e a gente pode acabar ocupando o espaço deles, certo? E aí, a gente vai ter problemas depois. O mesmo pode acontecer quando a gente quer só doar, dar, contribuir. Então eu dou pro meu filho, dou pro meu marido, dou pros meus amigos, dou meu tempo, dou a minha energia, dou tudo que eu tenho de bom dentro de mim, minhas habilidades, e aí não sobra nada pra mim e eu me desabasteço. Então por isso que eu preciso cuidar de mim, a questão do autocuidado é muito importante também pra mulher, tá bom? Que mais? Eu acho que tem que ser unificado, disse a Renata. Casal é uma sociedade, tudo tem que ser aberto, pois o objetivo dos dois é crescer. Mari Torres, como é o nome do livro? Cheguei agora há pouco. A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Eu me perdi muito no caminho, meu casamento foi à beira da destruição exatamente por conta disso. Olha só que legal a Patrícia contando, né, gente? A Cláudia, bom dia, Gabi. Gabi, por favor, você teria algum livro para indicar que fala sobre a reflexão das situações do corpo, doença da criança? Obrigada. Específico da criança não, existem alguns livros de neurociência que aí vão falando pontualmente, mas posso pesquisar, tá? Graças a Deus eu aprendi isso, deixou a nossa vida muito mais leve, disse a Michelle. Viu, gente? Então isso é importante e hoje a gente vive visões distorcidas sobre isso, né? O terceiro, ele apelou para a cobiça da mulher, então nós temos que tomar cuidado com isso. Você está lutando com alguma necessidade legítima? Ele pergunta. O inimigo a está seduzindo para buscar prazeres proibidos? Devemos lembrar que quando tentamos satisfazer-nos de um modo proibido por Deus, no final o prejuízo é nosso. Por exemplo, todos temos necessidade de intimidade e afeto. Mas se permitirmos que essa necessidade nos leve à promiscuidade, correremos o risco de nos prejudicar física e emocionalmente. Então, gente, a mulher ela tem a questão da cobiça. E ele fala aqui, ó, em Gênesis também 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então, está dizendo que a mulher ela tem uma necessidade, né, da cobiça, de olhar, de se cobiçar por aquilo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não cair em armadilhas por conta disso. Para a gente não acabar se afastando dos princípios e dos valores cristãos, né, e pessoais da nossa vida, né. A Bíblia também diz que a mulher viu que a árvore era agradável aos olhos. Essa é a concupiscência
dos olhos. Não se esqueça, no entanto, de que tudo que parece bom não é necessariamente bom para você. Então, onde é que a gente deve usar a nossa habilidade de percepção? Porque se a gente consegue perceber as coisas e cobiçar, é porque o nosso olhar, a nossa percepção, ela é aguçada. Você nunca ouviu falar? Ou, se você não sente isso, de você entra num lugar e você percebe as coisas? Muitos falam que as mulheres são assim, né? O Rafa fala muito isso. A gente tem uma empresa, então sempre que a gente vai contratar um funcionário, o Rafa sempre fala, ó, vai vir gente aí, dá uma olhada na hora que chegar. Porque ele fala que eu vejo coisas que ele não vê. E muitas vezes eu já falei pra ele, não contrata. Dele, por quê? Eu falei, não contrata. Dele, por quê? Eu falei, não sei, mas não contrata. Eu vejo coisas que ele não consegue ver. Eu vejo além do que a pessoa está demonstrando aqui. Eu vejo, parece que eu vejo uma áurea, parece que eu vejo em volta, parece que eu sinto energia. Porque nós temos esse poder da percepção se a gente estiver vivendo no nosso propósito. Olha só, gente. Isso que a gente tem é dom, só que se a gente não souber usar, pode ser armadilha. Então a gente está falando da necessidade de comunicação. Então uma mulher que se conhece, que sabe comunicar, que sabe ter uma comunicação não violenta, ela tem uma grande arma poderosa na mão para crescer e fazer os outros que estão perto dela crescerem também. Mas se ela não tomar cuidado, a comunicação dela leva ela para o abismo. Nós temos a necessidade de contribuir, então, ou seja, nós temos capacidade de trabalhar, capacidade de ganhar dinheiro, capacidade de se doar para os filhos, se doar para o marido, se doar para os outros, mas se a gente não tomar cuidado, a gente se desabastece só dando e não recebendo, a gente acaba ocupando o espaço do marido em relação a isso, então nós precisamos tomar esse cuidado para não desvirtuar dentro dessa habilidade. Nós temos a cobiça, que é o quê? A percepção dos olhos, a gente vê as coisas de um jeito diferente, a gente percebe diferente dos nossos maridos. E se a gente não tomar cuidado, isso leva a gente à cobiça, a gente acaba caindo em adultério, muitas mulheres, acaba comprando coisas que não deveriam, se endividando pela cobiça, pelo desejo do outro. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, mas se a gente se entende, se a gente tem autorregulação emocional, se a gente tem inteligência emocional, a gente consegue usar isso tudo ao nosso favor. Por isso que ele fala, pra gente tomar muito cuidado. Olha aqui. Sua capacidade de observar detalhes permitiu, ele fala da família dele, que notasse os sintomas de doença em nossos filhos logo no início. Assim pudemos tratá-los e levá-los ao médico antes de ficarem realmente mal. Ela observa com olhos de mãe e nossa família tem sido abençoada pela sua percepção. A gente não é assim, a gente não bate o olho na criança, a gente sabe, não tá bem, alguma coisa tá acontecendo. Vai dizer que não é assim aí na sua casa. A gente sabe de olhar para os nossos filhos que eles não estão bem. E a gente fala pro pai, ó, ele não tá estranho? Tá nada, tá normal, você tá vendo coisa. E aí, batata, bingo, não é? A criança tá com uma febrinha, aparece alguma coisa. E por que a gente vê e os homens não vê? Porque esse dom é nosso, dado por Deus. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente se cega para isso. Tem muitas mães que não percebem que o filho está adoecendo. Tem muitas mães que não conseguem sentir a energia do ambiente, que não ajudam o marido a enxergar coisas que ele não está vendo, porque está fora da sua essência. Eu tô fora de mim, eu tô desconectado, o meu jardim tá destruído, tá cheio de espinho, a minha vida tá um caos e eu não consigo viver essa essência que Deus me deu. Entendeu? Conheço uma que deixa de comprar roupas para os filhos para comprar para ela, disse Azaga Magnata. Gente, então isso tudo é muito, muito, muito importante para buscar o autoconhecimento, tá? E o último ele apelou para o orgulho da mulher. Em 1 João ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A soberba da vida é outra ferramenta muito utilizada pelo diabo. Soberba da vida é a necessidade de estar no topo da escada, à frente dos outros. A serpente disse a Eva que ela seria mais sábia do que Deus se comesse do fruto da árvore da vida. Mais sábia, mais forte, melhor. Bem lá no fundo, todos desejamos ser superiores aos outros. Então, nós, mulheres, temos que ter orgulho de quem nós somos, saber que somos capazes, saber que somos suficientes, né, naquilo que a gente está fazendo, saber da nossa identidade em Deus, em Cristo, mas tomar cuidado para que a soberba não nos domine. Ontem eu estava atendendo uma pessoa
que tem um valor de poder muito alto, né? Ela gosta do status, ela gosta de ser reconhecida, principalmente profissionalmente, de ser validada, de estar ocupando um cargo importante. E isso é bom, porque move ela a sempre estudar mais, querer mais, não é algo ruim. O ruim está quando a gente entra nessa armadilha por falta de se conhecer, quando a gente não valoriza a nossa essência inicial e dá valor só à necessidade de superioridade. Por quê? Na ânsia de querer ser superior, na ânsia de querer ser valorizada profissionalmente, de querer ocupar um cargo importante dentro do meu trabalho, eu abro mão dos meus filhos, eu abro mão do meu marido, eu abro mão da minha família e cresço profissionalmente e decolo profissionalmente, mas a minha família está sendo destruída porque um lar não prospera sem uma mãe. Um lar não prospera sem uma esposa. A esposa é sábia. A esposa sábia edifica o seu lar. Então, se eu foco só para isso e negligencio meus filhos e meu marido, eu posso ser um sucesso profissionalmente, mas eu vou ser vazia por dentro e a minha família vai estar destruída. Gente, reparem se vocês conhecem mulheres de sucesso, grandes, gigantes, poderosas, lindas e maravilhosas e inteligentes, mas que não se reconhecem no lugar de mãe e de esposa, só focam no profissional. Elas têm uma vida familiar prejudicada no casamento, muitas são divorciadas e prejudicada com os filhos. Ontem a gente estava falando sobre isso na confraria Maeve, ontem à noite, né, a confraria das mães que evoluem, e as mães disseram, muitas ali trabalhavam em banco, trabalhavam muito, tinham cargos importantes, lideravam vários homens em reuniões onde tinha vários homens e uma única mulher liderando todo mundo. Imagina como isso traz um orgulho grande para a mulher. Mas ela abandonou tudo isso para servir a família e ela está extremamente feliz hoje, é empresária, trabalha com o marido dentro de casa e ela estava falando, a fulana de tal no banco não é grande, não é superior, não é maravilhosa, não é lindo ver ela trabalhando, mas ela é vazia e perdeu a guarda dos filhos agora para o pai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ai, Gabi, então você está falando que mulher não pode crescer? Claro que pode, mas a gente não pode se desviar da nossa responsabilidade em casa. Tudo que te levar para fora de casa a ponto de negligenciar teus filhos e teu marido, você tem que abrir os olhos. Porque pode te trazer sucesso profissional, mas não vai te trazer sucesso familiar e o teu coração vai estar endurecido, enrijecido. Porque a gente precisa de felicidade familiar antes de uma felicidade profissional. Entendem, gente? Tem muita mulher que só trabalha porque a vida pessoal dela, conjugal dela, familiar dela é um lixo. E aí ela não consegue mais focar nessa solução para resolver isso, então ela vai para onde ela tem recurso, que é o profissional, onde lá ela é maravilhosa, onde lá ela é valorizada, onde lá tudo dá certo, onde lá todas as pessoas gostam dela, onde lá ela faz tudo certo, mas na casa dela, no casamento dela, ela faz tudo errado. Então eu não quero olhar para isso que dá tudo errado, não quero olhar para isso e vou olhar só para o meu profissional. Eu vou ter ganhos no meu profissional, mas a minha vida conjugal, familiar vai estar prejudicada. Aí o que é que você quer assumir de responsabilidade? Qual é a consequência que você quer sustentar? A consequência de trabalhar fora ou a consequência de resolver sua vida conjugal, sua vida familiar? Entende? Eu trabalho muito, gente. Eu quero crescer mais profissionalmente ainda, eu quero atingir o Brasil, o mundo, eu quero disseminar o meu conteúdo. Mas eu não vou fazer isso numa velocidade que prejudique a minha família. Eu não vou, porque não adianta nada eu estar em palcos no Brasil inteiro viajando e meus filhos crescendo sozinhos com babá. Não adianta, eu não quero isso. Eu vou ajudar vocês a cuidarem dos filhos de vocês e os meus filhos sendo cuidados por outros. Eu não quero nem que eu caminhe a passos de tartaruga, nem que eu cresça e demore anos para crescer. Eu vou viver a infância dos meus filhos, porque isso é primordial para mim. Mas isso não significa que eu não queira crescer, só significa que eu estou esperando o tempo certo, porque a infância um dia vai acabar e a minha vida vai continuar e eu vou poder usufruir de tudo isso com louvor. Então, gente, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Se você tem trabalho, você tem uma necessidade de reconhecimento, quer ocupar cargos importantes dentro do seu trabalho, gosta disso, isso é importante, isso é bom, isso é um valor para você, vá atrás disso.
Mas não se perca nessa armadilha do orgulho, porque se você se perder, negligenciar a tua família para buscar o orgulho fora de casa, você vai ter que assumir as responsabilidades disso, que não vão ser pequenas e não vão ser amenas, vão ser grandes, potentes e pode prejudicar, acabar com o casamento, destruir a infância de uma criança. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendam, tomem como posse tudo isso que foi falado. Vocês são boas comunicadoras, vocês sabem contribuir, ou seja, sabem doar, sabem trabalhar, sabem prosperar, sabem ganhar dinheiro. Vocês são boas, tá? No que vocês fazem. Tem poder de oração. Mulheres, nós temos poder de oração. Nós temos percepção aguçada, a gente vê coisas que os homens não veem. Usem tudo isso ao seu favor e cuidado com o orgulho. Sintam-se orgulhosas de si, gostem de vocês, elevem a autoestima, mas cuidado para que isso não desvie o olhar de vocês daquilo que realmente é importante, tá bom? Nath, Gabi, tem uma amiga que me disse uma vez que o mercado de trabalho nós podemos nos recolocar novamente lá na frente, mas a infância, essa não volta mais. Exatamente. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira e amanhã a gente se encontra para iniciar o capítulo 7 do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Beijo!